A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. E apesar dessa voz rouca que você está escutando, eu espero que você consiga se concentrar na palavra de Deus, porque o Salmo de Davi, de número 15, é maravilhoso. E nós temos muitas coisas lindas para meditar aqui. Então, se concentra na palavra, esquece que eu estou rouca, bebe um pouco de água aí, assim como eu estou bebendo aqui, e bora falar da palavra do Senhor, que é o que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, né? É o que nos põe de pé todos os dias. Vamos começar? Bom, o versículo de número 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Pare aqui. Deixa eu te dar um pouquinho de contexto. Bom, lá atrás, Deus havia ordenado a Moisés, o servo que ele escolheu para libertar o povo do Egito, que construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Desde o princípio, desde o jardim e em cada história que é contada pela Bíblia, o que nós podemos ver é um Deus apaixonado pela sua criação, que quer habitar conosco, que quer ter comunhão. Isso você pode ver lá em Êxodo 25:8, né? Deus chama Moisés e fala a respeito do tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era móvel. Ele acompanhava o povo a cada passo, né? Cada vez que a nuvem se movia, esse tabernáculo era movido também. Cada vez que a nuvem parava, todo o povo parava e assim também o tabernáculo era montado. Então esse tabernáculo móvel, ele acompanhou o povo na sua peregrinação, tanto pelo deserto, como quanto eles entraram na terra prometida. Ele era um símbolo da presença de Deus entre o povo. Só que os séculos passaram e agora Davi, ele vai trazer a Arca da Aliança para o Monte Sião. Se você quiser uma referência, lá em 2 Samuel 6, de 12 a 19, você pode ver sobre isso. E então a arca vai ser colocada numa tenda. E a tenda deixou de peregrinar, eles pararam de movê-la e ela passou a fixar-se no monte do Senhor. Esse é o pano de fundo em que esse salmo é escrito. Então, quando Davi está dizendo: Senhor, quem vai habitar no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Talvez ele estivesse inspirado por aquilo que ele estava vendo fisicamente, mas com certeza nós vamos ver Davi descrevendo não a possibilidade de morar num lugar onde há a presença de Deus, mas falando da condição daquele que anda em comunhão, daquele que pela fé alcança a salvação e não apenas hoje está ali, né, vivendo como um templo do Espírito Santo, em perfeita comunhão com Deus, no sentido de ter o Senhor em si, na sua vida, nas suas palavras, mas a respeito também da nossa vida eterna, do nosso destino eterno. Então, Davi, ele faz uma pergunta, né? Quem vai poder habitar no seu santuário? Quem vai poder morar na tua presença? Observe que não é passar pela tua presença, conhecer a tua presença, mas está falando de habitar, está falando de morar. E se você gosta sei lá, de dados interessantes, a palavra morar do versículo 1, no original é shakan. Se você quer anotar, é SHA K de quilômetro, AN. E essa palavra shakan é a que origina a palavra Shekinah, que se refere à presença, à glória de Deus no santuário. Então, aqui está dizendo: Pai, quem é que vai estar na tua presença de verdade? Quem pode permanecer com o Senhor? Quem pode morar nesse lugar? E uma pausa aqui. Quando eu li esse quem habitará, a primeira coisa que eu pensei, gente, foi no Salmo de número 13. Porque Davi, ele chega perguntando para Deus: Deus, até quando? E aqui no Salmo 15 ele fala quem? Ou seja, Davi sabe quem é que tem as respostas para os pronomes interrogativos. Quem, onde, quando, por quê? Sabe quem é que pode responder tudo isso? O Senhor Deus. Ele é a fonte das respostas que nós, seres humanos limitados, não temos. Senhor, quando vai vender aquela propriedade? Deus, quando vai abrir aquela porta de emprego? Senhor, até quando eu vou passar essa injustiça? Senhor, quem são as pessoas em que eu posso confiar? Todas essas respostas, honestamente, eu e você, a gente pode ter uma vaga ideia, mas certeza absoluta não temos. Agora, existe o Deus Todo-Poderoso, que tem as respostas. O grande El Shaddai, ele tem para nós a resposta das perguntas. E aqui, Davi vai dizer: Deus, quem? Quem vai poder morar?
Quem é que vai poder permanecer? E então, nós vamos ver nos versículos seguintes, Davi descrevendo o caráter do ser humano, que vamos dizer assim, a gente poderia dizer que ele é qualificado para ser cidadão dos céus. E essas características, que são 11 ao todo, vão falar de ações, de palavras, de atitudes, até mesmo do comportamento financeiro da pessoa. E a gente vai observar de uma maneira, se a gente prestar um pouco mais de atenção, e eu vou ler já já com vocês, que não é simplesmente aquilo que o homem faz, mas o que ele deixa de fazer. O salmo ele vai trazer positivas e negativas. Então, é aquele que não fala mal, é aquele que não empresta com usura, né? Vai dizer, olha, a pessoa que está na presença de Deus, que poderia morar na presença de Deus, é aquela que faz isso, mas que não faz aquilo. Olha a importância do não. Algumas pessoas dizem, você tem que falar no positivo, o não é isso, o não é aquilo. A gente vê que Deus não tem dificuldade nenhuma com o não, e eu amo isso. Ele diga, não faça isso. Né? E Davi vai dizer, aquele que quer habitar no templo do Senhor, não faz aquilo. A palavra não é um problema. O problema é quando nós tiramos o não da vida das crianças, por exemplo, né? E tudo passa a ser sim, né? Estamos criando problemas que talvez não vejamos no momento, mas que vamos colher lá na frente. Bom, então a gente vai meditar sobre essas próximas características que vão aparecer a partir do versículo 2 e que em nome de Jesus eu consiga falar ao seu coração tudo aquilo que eu li e que Deus foi falando ao meu coração. Porque esse salmo, apesar de ser tão curto, pessoal, são 5 versículos. Quantas coisas maravilhosas ele pode falar conosco e eu só quero trazer algumas aqui pra gente. Versículo de número 2, e ele vai começar a dizer, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Se você gosta aí de fazer anotações, essa palavra íntegra é a mesma palavra que aparece em Gênesis 17:1. Quando o Senhor fala para o servo dele, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aqui, meus queridos, a ideia de íntegro é a ideia de completude da conduta moral. É você buscar fazer o certo, você ser inteiro, você ser sincero, você ser sadio, né? É você falar, não no sentido de perfeito como infalível, porque nenhum de nós é, mas aqui a condição de andar na presença de Deus e ser perfeito, por exemplo, tem a ver com um sincero desejo de fazer a vontade de Deus. Mais do que a perfeição, você entende? É o fato de que se você erra, você volta do seu erro, você se arrepende, você não fica parado ali na iniquidade, você não decide pela iniquidade. Então, a pessoa que poderia andar na presença de Deus, ou melhor, morar nesse santuário, morar nesse santo monte, seria alguém que andasse em integridade e que fizesse o quê? Aquilo que é justo e que falasse a verdade. Como é importante o peso das nossas palavras. Falar a verdade é fundamental. E aqui, quando fala de falar a verdade, está falando no sentido de falar aquilo que é seguro, aquilo que é digno de confiança. O que sai pela nossa boca não pode ser uma palavra que a gente vai mudar de ideia logo na sequência. Se a gente não tem certeza da veracidade da nossa palavra, é melhor que a gente não fale nada. Lendo um dos livros que eu tenho me respaldado para meditar nos Salmos, o autor menciona alguns apontamentos de um outro autor chamado Charles Swindoll, e ele vai dizer assim que antes das palavras passarem pela nossa boca, elas deveriam passar por 4 portões. É verdade? É verdade? Tipo, aquilo que eu estou falando precisa de mais alguma investigação ou já é certeza? É confidente? Eu posso confiar nisso? Olha, se por um acaso nunca ninguém disse para você, não conte a ninguém, você até tem liberdade para contar. Mas se alguém te falou em confidência, você não fala para os outros. E também, se não é de confiança, você também não passa adiante essa informação, né? É necessário? Porque se você vai falar uma coisa que é inútil, talvez seja melhor ficar em silêncio, né? Você poupa os outros das suas palavras desnecessárias. E o quarto portão que ele menciona é bondoso. Aquilo que eu vou falar é saudável, vai edificar, vai deixar o coração de alguém mais alegre, feliz, forte, ou as minhas palavras vão destruir aquele que está me ouvindo, vão abater a alma daquele que está ouvindo, né? Que nós tenhamos, em nome de Jesus, a condição de ser sábios a ponto de muitas vezes nos calar
quando não temos para dizer nada que venha a edificar os outros. Versículo 3: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Muito bem, parece que esse versículo ele está falando somente de usar as palavras, mas também está falando a respeito de não fazer mal. E aqui eu quero fazer um parênteses. Davi pergunta: quem pode morar? Quem pode habitar com o Senhor? E aí ele começa a descrever as características dos relacionamentos pessoais. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus está totalmente ligado com o nosso próximo. Eu amo a Deus, mas eu trato mal ao meu próximo. Eu trato mal ao meu esposo. Eu trato com desonra o meu esposo. Eu trato com falta de consideração a minha esposa. Veja, a Bíblia vai dizer que a maneira como eu falo com o meu próximo está relacionado ao meu relacionamento com o Senhor. A minha comunhão com Deus altera a maneira como eu me relaciono com o meu próximo. E a gente vai ver em cada uma dessas características que não é que Deus vai encontrar em nós essas características do homem que pode morar na presença dele, mas é que essas características são construídas conforme nós caminhamos com Deus. Você está me entendendo? Habitar da presença do Senhor não tem a ver com ser aprovado porque há algo de perfeito em nós. Muito pelo contrário, né? A salvação é pela fé e não por obras. As obras respaldam a nossa fé, né? Afinal de contas, uma pessoa que fala que tem fé, mas que não tem obras, bom, é melhor a gente ficar com os olhos um pouco abertos em relação a essa pessoa, porque as nossas obras testificam a nossa fé. Mas tudo isso de bom que pode haver dentro de nós não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E aqui no versículo 3 está falando a respeito de não difamar. E interessante porque não difamar pode parecer, é só não falar mal, certo? Mas não é só não falar mal. Não difamar tem a ver com uma outra coisa. A tradução, né, essa palavra traduzida tem a ver com o sentido de ir em derredor, para espionar as coisas e então divulgá-las. Como se fosse maledicência mesmo. Então, difamar é como se você ficasse ali, esperando a pessoa fazer qualquer coisa que te dê condições de falar algo que não deveria, né? Então, caluniar. Caluniar é o quê? É ofender com as palavras. É pegar algo desonroso para remexer nele, mesmo que seja desnecessário. Então, eu pego uma característica de alguém e eu fico fazendo piada com isso. Ou eu humilho essa pessoa por alguma coisa que ela errou em público. Ou eu estou numa reunião de trabalho e eu faço questão de mencionar uma desventura, né, uma má decisão da pessoa. E eu quero crescer a partir do fato de eu colocar outra pessoa para baixo. Isso não agrada a Deus. Isso de maneira alguma edifica o outro e mostra que nós estamos desaprovados. Lá em Efésios capítulo 4, verso 29, fala assim: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Essa palavra torpe, a palavra torpe aqui significa podre. Não deveria sair de nós nenhuma palavra ruim, em nenhum dos ambientes. Ela deveria sair da nossa boca quando ela for útil para edificar. Ou seja, dizer para a pessoa: bem feito, eu te disse, eu te avisei, você nunca me escuta. Expressões desse modo, elas geralmente não edificam, né? Conforme a necessidade, porque tem horas que é melhor você ficar quieto do que você falar, né? Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Então, em alguns momentos, há necessidade de falar. Em outros momentos, só há necessidade de acolher a pessoa e orar por ela. Quando você ora por ela, você a abençoa. Quando você quer dizer para ela o quanto ela está errado, você está amaldiçoando, você está evitando fazê-la olhar para o futuro. Você quer que ela fique olhando para o erro dela e que ela fique parada ali, né? A própria Bíblia, a própria palavra do Senhor fala: considerai o vosso passado. Você olha para o seu passado, você pensa no que você errou, você pensa de onde o Senhor te tirou, você pensa nas situações difíceis que estavam lá, que você viveu, mas a partir dali você vai para frente, você não fica parado no passado, você não mora no passado.
né? E para finalizar, aquilo que a gente fala tem que trazer graça. Graça é o favor não merecido de Deus. A gente deveria falar para as pessoas palavras que realmente trazem esperança, que edificam a fé, né? Tirar da pessoa que chega até nós triste, amargurada, abatida, tirar dela aquela condição de derrota, dizendo, vamos recomeçar? Olha, vamos buscar caminhos diferentes? Olha, vamos semear algo distinto do que você semeou até agora e vamos tentar colher algo diferente? É isso que tem que estar nas nossas palavras. Então, anota aí a referência de Efésios 4:29, que esse texto ele é maravilhoso. Continuando, verso 4, que rejeita a quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Para aqui um pouquinho, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Se a gente ler esse versículo de uma maneira descuidada, está querendo dizer que essa pessoa trata mal os outros. Quer dizer, aquele que merece desprezo, você trata mal mesmo. Mas calma, vamos entender qual é a situação bíblica disso. Aqui está falando que algumas pessoas, elas não temem o Senhor. E por não temer ao Senhor, elas vão ter condutas de vida, atitudes, palavras, comportamentos, decisões que não são coisas boas, que não são bênção. Então tá bom, tem uma pessoa lá que dá calote em todo mundo, lesa financeiramente todo mundo que tenta ajudá-la, que prejudica indistintamente. Ok, o que você faz com essa pessoa? Você ora por ela, mas você não honra essa pessoa. Você não vai compactuar com os erros dela. E quando diz aqui, rejeita aqueles que merecem desprezo porque estão tendo atitudes desprezíveis, quando fala rejeita, não está dizendo, por essa eu não oro. Não está dizendo, por esta eu não falo nem sequer bom dia. Não é disso que está falando. Está falando de você realmente não compactuar. E isso me traz à memória um texto que eu li enquanto eu estava estudando, que está lá em Gênesis 14. Volta lá depois e anota essa referência, Gênesis 14, de 17 a 24. Abrão foi, vamos dizer assim, ao encontro de Ló, que havia sido levado cativo. Ló, enfim, morava lá, estava em Sodoma e Gomorra, houve uma guerra, ele foi levado como prisioneiro, chegou essa informação até Abrão, e Abrão falou, eu vou resgatar o meu sobrinho. E ele vai lá e ele leva os seus 318 valentes, se eu não estou enganado, esse é o número. Ele leva, é isso mesmo, os seus 318 valentes, e ele leva, e ele vai lá e ele salva todo o povo e também Ló. E quando ele está ali diante, voltando dessa batalha, verso 17 fala assim, voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então, o rei de Sodoma foi até ele. Se você vai ler sobre a história de Sodoma e Gomorra, você sabe que toda a cidade era corrupta. O povo realmente não temia a Deus. Então, agora, Abrão está diante de um rei que ele ajudou a salvar o seu povo, vamos falar dessa maneira, mas esse rei ele não compactua com as coisas de Deus. Então, olha o que acontece. Melquisedeque traz ali pão e vinho, eles bendizem o nome do Senhor, Abrão dá o dízimo de tudo que ele ganhou, e então no versículo 21, o rei de Sodoma fala para Abrão assim, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Ou seja, o rei de Sodoma que ele estava dizendo, olha, você nos salvou, né? Você nos ajudou de maneira imensurável, não tenho como te agradecer, me devolve as pessoas que você resgatou e fica com os bens, como uma forma de pagamento. E aí está Abrão fazendo exatamente o que está escrito aqui no Salmo de número 15, né? Não, muito obrigada. Ele fala, Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, verso 22, juro de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci a Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os jovens comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, Abraão, aceitou a porção que cabia aos homens que haviam lutado com ele, aceitou a comida que estava sendo comida naquele momento, mas deixou bem claro, não, você nunca vai poder dizer, eu enriqueci Abraão. Eu levanto as minhas mãos para o céu, ele me enriquece. Então, essa é a diferença entre você compactuar e não compactuar com aquele que não teme a Deus.
Abraão foi lá e salvou o povo dele? Salvou. Abraão estava ali junto e, né, diante do sacerdote eles estavam próximos. Mas Abraão tem qualquer ligação com o rei de Sodoma? O Deus de Israel é o Senhor de Abraão, né? O outro escolheu o seu caminho. Então, aqui nos mostra que aquele que está na presença de Deus não vai tratar mal aquele que não está. Ele vai orar por ele. Ele vai perdoar, ele vai ser bondoso, ele vai dar bom exemplo. Mas a verdade é, ele não compactua, ele não anda nos mesmos caminhos, ele não bajula, ele não adula, ele não elogia, né? Ele simplesmente convive se é que é necessário. E o versículo de número 5 fala que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, quando está falando aqui de emprestar o dinheiro visando lucro, gente, tem a ver com tirar proveito da desgraça alheia, né? A Bíblia já vai falar pra gente que essa coisa de ficar por fiador, empréstimo, isso é uma coisa delicada. Mas se você está disposto a emprestar algo, você tem que estar disposto a perder aquilo, né? Se a pessoa não me devolver, eu tenho condições de viver sem, você não empresta para uma outra pessoa todo o dinheiro que você tem, isso não é sábio. Se essa pessoa passar por uma situação difícil e não puder te devolver, você vai perder tudo e você vai sofrer um dano que nem se referia a você. Você põe você e sua casa em risco. Mas aqui está falando, se você for emprestar, não tira proveito. Não se aproveite da desgraça do outro. Então, está falando de um coração generoso. E a respeito de não aceitar suborno, está falando a respeito de você não mudar a verdade, porque você está ganhando alguma coisa em benefício disso, né? Você ser íntegro com as suas palavras, você ser íntegro com o seu proceder, você ser íntegro com as suas finanças e Deus ser o Senhor. Você já está na presença de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Eu aqui sentado no meu escritório, diante do meu computador, diante da minha Bíblia, eu estou no santo monte do Senhor. Eu estou na presença do Deus Altíssimo. Eu estou falando da verdade dele. E você aí, onde você está? Com seu coração inclinado para a palavra do Senhor, buscando entender quem é Ele, qual é a vontade dele para você. Você também está buscando esse mesmo monte, essa mesma presença. É disso que a gente está falando. Eu espero que o Salmo 15 tenha edificado a sua vida tanto quanto edificou a minha. Eu espero que você compartilhe esse salmo com alguém para edificar a vida de alguém. E se você estiver aí sentado, estudando a palavra de Deus, ou caminhando, ou correndo, e você quiser me mandar uma foto, eu vou colocá-la nas redes sociais, como eu tenho feito ultimamente, para que a gente venha cada vez mais a incentivar as pessoas a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e eu te espero, se Deus permitir, né? Porque Ele é que tem, Ele é que sabe o quando, Ele que sabe o onde. Eu te espero, se Deus quiser, no Salmo de número 16. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.